É um grande prazer hoje nós recebermos o Marcelo Toledo, no Observatório Econômico da Câmara de Comércio França-Brasil de São Paulo. É uma alegria pessoal, porque eu conheço o Marcelo há muitos anos. Ele é um dos mais brilhantes economistas da sua geração e nós trabalhamos juntos durante muitos anos no Banco Bradesco. Agora ele é o economista-chefe da Bradesco Asset Management, já há algum tempo. E o Marcelo é um economista com uma belíssima formação, doutor em economia pela Faculdade de Economia e Administração da USP, com muita experiência no mercado financeiro, onde ele está desde 1998. E hoje o Marcelo vai nos oferecer o cenário que a tem para o ambiente global e também para o ambiente doméstico brasileiro. Então, eu pedi gentilmente ao Marcelo que ele fale durante uns 20 minutos do cenário global e do cenário brasileiro, e logo em seguida nós vamos começar com algumas perguntas para o Marcelo sobre esses cenários. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Observatório Econômico da Câmara de Comércio França-Brasil de São Paulo. Eu também agradeço a presença de todos os amigos que estão conectados, particularmente a presença da Corinne Fontenelle, que é a nossa diretora executiva, aqui presente também. Marcelo, a palavra é sua. Otávio, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado à Câmara, pelo convite também. É um prazer estar aqui com todos. Como o Otávio falou, também é um prazer pessoal, que tivemos uma convivência de muitos e muitos anos. O Otávio, que sempre foi um grande inspirador, e eu retribuo aqui as gentis palavras, né, como um grande economista que muito me ajudou nessa profissão. A gente aqui vai percorrer o global e o Brasil, então a proposta é que eu faça uma fala inicial aqui, resumindo um pouco do que a gente está vendo em relação aos dois temas, e depois a gente passar aqui para o debate, que eu acho que é a parte mais interessante. Então, vamos começar aqui pela parte global, que eu acho que é a ordem dos fatores, né, mais natural. O que a gente está vendo primeiro em relação ao grande tema que era, né, tem sido, nos últimos 2 anos, a questão de política monetária e inflação. Então, a gente, do final do ano e começo desse ano, a principal discussão no mundo era, naturalmente, a questão da inversão de política monetária. Então, a gente vinha colocando, olha, teremos um ciclo global sincronizado de corte de juros. Bem, ele está acontecendo. É claro que ele não aconteceu de uma forma muito linear. No começo do ano, a gente teve um susto bastante grande com a inflação americana, né? Então, a inflação americana caiu bastante no segundo semestre do ano passado, um repique importante no primeiro trimestre, e que resultou lá em abril até em uma que a gente poderia chamar uma mini crise. Os mercados acabaram questionando se eventualmente até o Banco Central americano não teria que subir os juros, né? A nossa visão era que, calma, o processo estava acontecendo, né, de desaceleração. A gente tem visto uma volatilidade na inflação americana e global bastante grande, quer dizer, então, algo interessante é que a inflação e a atividade econômica não têm conversado de forma tão próxima como era normal, né? Então, a gente temos nos guiado aqui muito mais por essa visão, olha, vamos dar mais ênfase à atividade como indicador da tendência que a economia vai apresentar do que prestar muita atenção em indicadores de inflação de curto prazo. Bem, então a gente chegou no momento que a economia americana apresenta uma desaceleração consistente do mercado de trabalho, então fechamento de vagas das empresas, as pessoas pedindo menos desligamento voluntário para poder obter eventualmente salários maiores. A gente já vê um aumento da taxa de desemprego. Então, os mercados, nesse grande debate aqui mais acalorado, né, de alta frequência, o último indicador do mercado de trabalho americano, ele foi muito importante, eu diria, até menos talvez pelo resultado em si, mas pelo fato que ele trouxe, ressaltou, ele acabou levando as pessoas a prestarem mais atenção
em uma pesquisa de geração de vagas, que é mais parecida com a nossa pesquisa aqui da PNAD, né? Ou seja, entrevista com as pessoas, que está indicando que não teve criação de vagas praticamente nos últimos 9 meses, né? 8, 9 meses nos Estados Unidos. Então, mais do que aquela pesquisa que ganha mais destaque, é o payroll, né, em torno de cento e poucos mil ainda, é esse diagnóstico. Então, a gente tem uma desaceleração consistente, com, obviamente, o espaço para que o Fed possa começar a cortar os juros em 18 de setembro. A gente acredita que esse ajuste pode até começar com 50 pontos, mais natural, rodadas de 25, mas que o Banco Central americano possa ter esse espaço para corte de juros. Uh, Durante esse período, quer dizer, mais recente, aqui a gente comete uma certa imprudência aqui, né, de um foco muito no curto prazo, mas acho que é importante, Otávio, ressaltar, né, veio à tona um debate conjunto que é se a economia americana não está entrando em recessão. Isso vale um pouco para a economia global também. A nossa visão é que não. A nossa visão é que esse corte de juros dos Estados Unidos ele vai ser bom. Ele vai ser bom para moedas de países emergentes. Ele é um resultado favorável, uma desaceleração da economia esperada, dado o aperto monetário, e que vem acompanhada de uma queda de inflação, que, portanto, abre espaço para que você possa cortar os juros e atenuar essa desaceleração e os riscos de uma desaceleração mais forte do que imaginado. Por que que a gente não acredita que tenha uma recessão, nem nos Estados Unidos, nem global? A gente não vê nenhuma grande evidência de desequilíbrio em mercado financeiro, por exemplo, nos bancos. Então, bancos americanos estão saudáveis, superaram aquela crise que a gente teve no começo do ano passado. Bancos europeus, igualmente. Já tivemos também ano passado, né, uma turbulência bastante importante. Não há nenhuma evidência nesse sentido. E todo mundo fica procurando, quer dizer, nesses 2 últimos anos, digamos assim, de aperto de juros global, se haveria algum elo frágil, no sistema financeiro internacional ou algumas empresas. E fato é que a gente descobriu, tinha um elo frágil, mas ele era um elo frágil pequeno, né? Aqueles bancos regionais americanos que basicamente representavam um percentual muito pequeno ali do mercado, e que foi, digamos assim, absorvido e foi corrigido com intervenção, sim, dos bancos centrais, mas foi corrigido. Então, não há evidência de um grande desequilíbrio também nas empresas. Quer dizer, as empresas, níveis de inadimplência têm sido normais, até quando a gente olha spreads de crédito, né, de empresas de mais alto risco nos Estados Unidos ou na Europa, spreads bastante baixos, né? O que a gente tem vivido aqui no mercado de capitais global, e isso vale para o Brasil, é uma grande oferta de crédito, uma migração para o crédito muito grande, né? Inclusive a tônica, o que a gente, enfim, os hedge funds ou multimercado aqui no Brasil, eles sempre ganharam um destaque, mas o mais interessante, digamos assim, o que tem a moda atual, na verdade, é do crédito privado, e é ali onde estão os maiores recursos. Bem, então isso por Estados Unidos, sem recessão, com o Fed cortando juros de uma forma, eu diria, saudável. A questão da eleição americana introduz um risco natural, protecionismo, eu acho que é o principal debate, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a gente não vai ter grandes implicações para o Brasil. Para o México, a gente pode explorar um pouquinho mais, Otávio, eu estive lá em junho, eu acho que eles estão razoavelmente tranquilos do que vai acontecer. E, obviamente, a China é a maior preocupação, quer dizer, é o país que está mais preocupado. As nossas consultorias, você conhece alguma delas, né? Algumas delas que a gente conversa, continuam apontando o Trump como principal favorito, mas é uma eleição que vai depender de pouquíssimos estados e poucos eleitores, né? Algumas centenas de milhares de eleitores para decidir. Ah, então, Estados Unidos na linha correta, a gente já viu o Banco Central Europeu cortar os juros de uma forma gradual, Banco Central da Inglaterra, eu mencionei o Canadá, também, outros bancos centrais estão ingressando em corte de juros. Ah, a gente viu também nos países emergentes, Chile, Brasil, o Brasil a gente vai discutir em ciclo inverso, Colômbia, Peru, México. Então, esse ciclo global sincronizado de corte de juros está acontecendo. Eu acho que quando a gente pensa aqui, já conectando um pouquinho com o Brasil, Marcelo, obviamente, me claro, permita, claro. antes de você entrar em Brasil, uma palavrinha sobre economia europeia. Afinal de contas, estamos na Câmara de Comércio França-Brasil, e também sobre a China.
antes de você certamente. entrar em você. Obrigado. Eu ia fazer, quer dizer, eu não iria ingressar exatamente agora em Brasil, mas conectar justamente com a China, que é, se há algo que eu acho que eh, explica ou tem de fundamento, né, nessa discussão dos 2 últimos meses, que de fato é um problema para a taxa de câmbio brasileira, é o comportamento de preço de commodities e o comportamento da China. Então, a China está, obviamente, administrando um problema muito importante, que é uma crise do setor imobiliário. Tem gente que não gosta de chamar de crise, porque não resultou numa crise dos bancos e não vai resultar numa crise dos bancos, mas o lançamento de imóveis, né, e que vai resultar numa queda à frente ou ainda que não foi totalmente observada ainda na atividade, a queda de lançamentos de imóveis na China foi mais de 70%. Várias empresas, como todos conhecem, foram à falência do setor privado. Então, é uma contração de proporções muito significativas e comparáveis a outras crises imobiliárias, né, da história. E, naturalmente, a dificuldade de encontrar as outras fontes de crescimento. Há uma certa visão que a política fiscal poderia prover um suporte maior. A minha visão é que essa desaceleração, quer dizer, e aqui eu discordo um pouquinho em geral das análises que são feitas em relação à China, é que o governo chinês, ele corretamente não está querendo, né, fazer grandes pacotes de estímulo por 2 motivos. Um deles é porque a desaceleração ou a contração do setor imobiliário é inevitável e algo sobre o qual não há o que se fazer, né? Acho que é aqui o diagnóstico que, de fato, havia um ritmo de construção de imóveis que era insustentável, um percentual da economia muito forte, e é uma transição que é um pouco inevitável, quer dizer, não tem o que fazer, né? É administrar, de fato, uma nova realidade. É, Quando a gente olha a questão de estímulos fiscais, então a grande análise da China é por que não fazer mais impulso fiscal. Me parece que o grande motivo é porque a própria, né, contração do setor imobiliário, ela coloca um problema fiscal para os governos regionais, que dependiam muito como fonte de receita, e o governo chinês, portanto, ele já tem um problema para administrar, que é justamente como reequilibrar as contas dos governos regionais. Então, por exemplo, tem debates de criar, né, taxas, impostos semelhantes ao nosso IPTU ou outras formas para compensar essa perda de receita dos governos locais. Então, a nossa visão é que esse processo vai continuar, não vai haver grandes estímulos. Tem uma discussão, enfim, em alguns fóruns internacionais, que o governo chinês possa estar guardando um pouco de munição, por assim dizer, para eventualmente, quando houver essa nova rodada de conflito, caso o Trump seja eleito, o governo chinês poder compensar, digamos assim, esses efeitos negativos que o protecionismo colocaria em 2025. Então, é um pouco de guardar a munição. Uma outra evidência, só para a gente fechar aqui a questão de China, que eu acho importante ressaltar. A taxa de juros de 10 anos da China hoje é uma das mais baixas do mundo. Está perto de um pouquinho acima de 2%. E a gente observou uma queda bastante pronunciada nos últimos 12 meses. Então, o mercado, né, chinês vem sinalizando que é um processo mais longo. A gente vai ter taxas de juros extremamente baixas e um dinamismo que não vai voltar. A gente recebe alguns contatos e eu diria que ali o humor dentro da China continua bastante cauteloso e no sentido de decepção com os estímulos e alguma grande reversão de crescimento. Em relação à Europa, nos parece que a gente viveu no final um processo bastante de desaceleração do crescimento bastante pronunciado, muito mais do que nos Estados Unidos, indicadores com alguma retomada no começo do ano, mas de certa forma também bastante desiguais dentro da região. E isso que, basicamente, na nossa visão, provocou que o Banco Central Europeu, no final, se adiantasse mesmo em relação ao Fed, e já tenha começado um processo, ainda que a inflação permaneça acima da meta,
e que nessas medidas de mais alta frequência também tenha mostrado uma certa piora, é, provavelmente temporária. Então, acho que é um pouco desse diagnóstico, claro. Marcelo, o David Marcovitch, que é nosso querido membro daqui da Câmara de Comércio França-Brasil, ele pergunta aqui no chat se você tem alguma estimativa da relação entre dólar-euro ao final desse ano. É a preocupação dos empresários europeus, em Sim. particular. Eu vou entrar aqui no paro, a taxa de câmbio brasileira, a gente está com 5,40 e para o euro, basicamente, estabilidade perto do patamar atual, né? Então, a relação dólar-euro. Então, provavelmente, significa que a gente não deve estar muito distante do patamar atual mesmo, do real contra o euro, ou seja, ali rondando perto de 6, né? Então, provavelmente. Eu vou entrar aqui, então, conectando com a taxa de câmbio brasileira. Foi o grande problema desses últimos, eu diria, 4, 5 meses. É, já conectando, quer dizer, então é um processo, quer dizer, um choque, né, que a gente aqui no Brasil está discutindo aumento de juros e uma depreciação do câmbio no momento que esse tal ciclo global sincronizado de corte de juros vai acontecer, possivelmente o nosso Banco Central subindo juros, né, dia 18 de setembro, no mesmo dia que o Fed vai cortar a taxa de juros, né? Então, o que está por trás disso? E por que o câmbio está onde está? Depois a gente pode explorar mais, mas eu atribuo a duas questões, né, mais locais. Do ponto de vista global, eu já coloquei aqui a visão, quer dizer, queda de juros nos Estados Unidos é um fator favorável para a moeda de países emergentes, a gente tem a leitura que isso ainda vai contribuir, e desfavorável, queda de preço de commodities, eu mencionei a China, mas vale a pena notar a queda de grãos, que no fundo é um fator favorável, tá? Vem de safra americana, mas soja e milho caíram muito, caíram 20% e vão tirar aí alguns bilhões de reais, de dólares da balança comercial brasileira. Então, é um certo vetor ali para a taxa de câmbio ter depreciado. Mas aqui dentro, eu acho que a principal explicação que a gente tem e o principal problema que a gente está vivendo é, tem uma origem, né, e um problema que é mais real e outro da forma, que eu acho que está associado à política econômica. Então, que é o conflito aqui da política fiscal e monetária, né? A gente vem com uma política fiscal muito expansionista, então o gasto do governo federal cresceu 10% em termos reais no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado, né? E, além disso, a gente teve, né, também outros fatores, como o pagamento de precatórios atrasados no final do ano passado, que não estão contabilizados aí. Então, o que a gente observou no primeiro semestre é uma economia extremamente forte, tendo em vista o aperto monetário que a gente fez. Então, a notícia em relação à atividade brasileira, no final, está boa demais, né? E ela acaba virando um problema porque, de fato, a gente deveria, tendo em vista o aperto que a gente fez de juros no ano passado, a gente deveria ter observado uma desaceleração da economia. E a gente observou muito pouco. Então, esse é um conflito que a gente estava observando, mais real, digamos assim, e eu acho que tem outro problema da forma. Eu tenho brincado aqui, Otávio, que a gente já viu muitos governos que prometem fazer a coisa certa e depois fazem a coisa errada, né? Isso é o normal dos governos, mas prometer fazer a coisa errada e fazer a coisa certa, como a gente tem observado agora, é muito mais atípico. Por que eu digo prometer fazer a coisa errada e fazer a coisa certa, né? E qual é o dano que isso coloca? Isso coloca um dano de credibilidade. Então, a gente viu o governo discutir mudar a meta de inflação e depois manter a meta de inflação, né? Por exemplo, mudar a política de preço da Petrobras e manter a política de preço da Petrobras. Mudar a política de dividendos, manter a política de dividendos, né? Eventualmente, não fazer o contingenciamento de gastos e fazer o contingenciamento de gastos. E por aí vai. Quer dizer, tem várias oportunidades que, no final, a gente tem visto decisões corretas, mas que acabam sendo tarde e com muito ruído. Eu acho que esse conjunto acabou nos prejudicando, está nos prejudicando. Me parece que o favorável é que a depreciação de câmbio que a gente observou
no segundo trimestre especialmente, e que culminou lá perto de 5,70 no final de junho, começo de julho, levou o governo, ou está levando o governo, a fazer um freio de arrumação e uma mudança de rota. Então, acho que desse ponto de vista a gente tem algo favorável, que é reconhecer que a velocidade, de estímulos, de expansão do gasto era insustentável. A gente pode até entrar aqui na questão da despesa obrigatória, da previdência, dos outros benefícios, né? Mas houve ali, um despertar e uma atenção nova para isso, que eu acho que é bem-vinda. E na política monetária também uma inflexão bastante grande. De uma discussão de, olha, o Banco Central novo, né, o Banco Central de 2025, ele vai praticar uma política monetária ou um regime, seguir o regime de metas de inflação de uma forma não usual, está sendo revertida, né? Então, a gente teve uma guinada, digamos assim, da sinalização de política monetária para, não, vamos praticar, como sempre foi feito aqui, a política monetária. Então, de fato, eu acho que aqui o que a gente está vivendo no Brasil tem essa origem. Eu acho que o principal problema, o Brasil não tem todos os problemas, a gente vai entrar aqui certamente em outras questões, mas a gente tem que estar muito mais atentos. Eu acho que essa é uma questão extremamente relevante de como, do ponto de vista de política macroeconômica, reequilibrar a política fiscal e monetária. Acho que esse é o principal problema que a gente está vivendo, e que precisa ser revertido. Quer dizer, subir os juros, o mercado, meus pares economistas têm dito, não, olha que bom, o Banco Central vai ficar mais duro, rigoroso. Bem, é uma questão favorável que o Banco Central pratique, enfim, uma política monetária usual, mas olhando, o todo, é um sinal, uma manifestação, um sintoma de que temos um problema. Quer dizer, subir a taxa de juros já a partir do nível elevado que a gente tem, de 6% de juro real, ou em outras medidas, até mais do que isso, né, está nos dizendo, e também em contraposição a outros países do mundo, está nos dizendo que temos problema, que temos um problema macroeconômico de gestão de política fiscal e monetária para resolver. Do ponto de vista favorável, e até que está por trás da nossa visão que o câmbio ainda tem algum espaço para apreciar, são as contas externas, né? Então a gente pode entrar, a conta corrente tranquila, a gente não vê uma piora muito relevante. Eu mencionei, a gente vai perder alguma coisa de balanço comercial no que vem, por conta de preços de commodities agrícolas que vão cair, ou já caíram, mas nada muito radical. Atividade, se tem alguma coisa, ela está bem demais, né? Parece uma contradição a gente falar isso, mas ela está muito forte para o estágio do ciclo atual. A inflação está corrente, está sob controle, eu acho que não são grandes problemas. O foco, de fato, é esse reequilíbrio de política fiscal e monetária, olhando mais o curto prazo, e aí a gente pode entrar em questões mais estruturais depois. Então, eu encerro aqui um pouquinho do que a gente tem para falar, depois eu posso também compartilhar aqui alguns números que a gente projeta. Muito obrigado, Marcelo. Excelente overview que você nos ofereceu do cenário global e doméstico. Eu vou começar a fazer algumas perguntas e, ao mesmo tempo, eu lembro aqueles que estão nos ouvindo que eles podem fazer perguntas pelo Q&A ou pelo chat, e, eventualmente, verbalmente, assim, né, presencialmente também, se for de interesse. Marcelo, eu vou aqui fazer minha pergunta, mas contextualizando uma experiência pessoal minha. No dia 13 de maio desse ano, eu fiz uma conferência em Paris para muitos investidores interessados. E é curioso, porque naquele momento o cenário global e o cenário doméstico era absolutamente alvissareiro. Havia uma previsão de que, olha, os juros vão cair nos Estados Unidos e que isso vai beneficiar naturalmente o conjunto dos países emergentes, que haveria um espaço grande para apreciação das moedas.
Mas não se falava de maneira alguma de recessão, muito pelo contrário, a economia americana estava bem, não era uma previsão de um crescimento exuberante, mas de uma economia que estava razoavelmente bem, mas assim mesmo os juros iriam cair. Bem, 3 meses depois, o cenário mudou radicalmente. Até 2 semanas atrás, o cenário era, olha, a economia americana é um cenário de que as coisas estavam indo bem e mudou. Agora é um cenário de que alguns analistas ventilam a possibilidade de uma recessão. Eu vi ontem o relatório, acho que da Goldman Sachs, falando que tem 40% de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Teve aqueles dados de emprego que foram muito negativos, e aí, naquele momento, chegou-se a circular no mercado: olha, o Fed pode antecipar a redução de juros. Claro que foi totalmente descartado, de forma prontamente, assim. Mas o que me impressiona, Marcelo, eu queria que você refletisse, é essa guinada absoluta de cenário de todas as casas no mundo inteiro, elas tiveram essa reversão total. Agora está se falando, não, vamos ter uma redução de juros já em setembro, nós vamos ter continuidade logo em seguida de outras reduções de juros, a economia americana está caminhando para uma desaceleração, a inflação não é problema. E aí, Brasil, olha, agora sim, a Bolsa começou a se animar. Hoje, por exemplo, eu ouvi alguns colegas ventilando a possibilidade de que tenhamos hoje o recorde, um rally que já começou na economia, na Bolsa brasileira, estão sugerindo que hoje poderíamos quebrar o recorde histórico, que foi em 23 de dezembro, na Bolsa, de 134.200 pontos. Já estamos próximos ali, hoje está subindo um pouquinho a Bolsa, câmbio apreciando. Nessa minha palestra lá em maio, só para contextualizar e terminar aqui a minha Claro, claro. pergunta, eu falava, não, olha, o Brasil, cenário otimista que eu tinha, né? O Brasil vai crescer 3% esse ano. E depois, com a crise que veio depois de maio, eu falei, pô, estou desmoralizado. Não vai crescer 3%. Eu tinha uma previsão de taxa de câmbio de R$ 5 no final do ano, né, por dólar, né? E aí eu falei, ferrou, estou frito, meu cenário está desmontado. Eu acho que Qual não todos é, tiveram a mesma, qual, compartilharam da mesma sensação. qual não é a minha surpresa em ver que 3% hoje é absolutamente viável o crescimento econômico do Brasil nesse ano, não é improvável. E eu não descarto também os R$ 5 por dólar. Já está apreciando. Hoje tem 5,47, uma coisa assim. É, e só se fala em rally de ativos no Brasil, né? Quer dizer, aproveitando essa onda. Então, eu peço que você reflita sobre, puxa vida, o nosso instrumental de análise está muito dependente do curtíssimo prazo, e nós estamos muito pobres em capacidade de olhar no horizonte um pouco mais dilatado, né? E isso não te incomoda? Quer dizer, imagino que incomode, né? Todos os economistas que erraram que eu falo no desenho do cenário, no segundo trimestre, como você mencionou. O primeiro comentário que eu pediria para você. Claro, eu acho que são excelentes pontos, Otávio, que você coloca. Do ponto de vista, quer dizer, que aqui, para trazer um exemplo, né, alguns exemplos em relação a isso, a gente tem visto, como eu mencionei, uma discrepância, uma dificuldade de modelar a inflação americana. Então, acho que esse é um ponto, né? Você diz, olha, estamos com dificuldade, porque o mercado está mudando tanto de opinião. Em abril, estávamos discutindo, eventualmente, lá na reunião do FMI, que o Fed poderia ter que subir os juros, né? Economistas super experientes, etc., dizendo, olha, não tem espaço nenhum para cair os juros esse ano, nem talvez no começo do ano que vem, e de repente vai ter que subir os juros. E agora, como você disse, poucos meses depois, né, 3 meses depois, discutindo uma reunião emergencial, que também é uma posição totalmente precipitada, né? Dizer que o Fed, então, vai ter que fazer uma reunião extraordinária. Me parece que um problema é essa perda de relação
mais estreita, né, entre a inflação e a atividade. Eu acho que esse é um primeiro problema que a gente está vivendo, talvez nos Estados Unidos, no mundo. Não são todos os países, acho que o Brasil está um pouco mais alinhado, mas tem também algum problema nessa medida. É, do ponto de vista de discussão, de recessão americana, eu continuo vendo o seguinte, quer dizer, não enxergo nada que seja um choque econômico, uma crise econômica, uma fragilidade econômica que não possa ser compensada pelo Fed. Então, eu continuo insistindo no ponto que o Fed tem muito espaço para calibrar o juro e que não há, é claro, crises como 2008 ou, enfim, de outra natureza como a gente viveu na economia americana ou global, elas às vezes impedem que o Fed ou que a política monetária possa reagir e evitar uma desaceleração, evitar uma recessão. Eu acho que não é o caso atual. Eu acho que aqui a gente não está observando nenhum problema, digamos assim, insuperável do ponto de vista que leve, ó, digamos, a uma trajetória de recessão nos Estados Unidos. Do ponto de vista do câmbio do Brasil, o que a gente observou foi um grande descolamento dos modelos. Então, se a gente a gente tem aqui meia dúzia de modelos diferentes para a taxa de câmbio brasileira, né? Eles continuam dizendo, dados os fatores globais, ou mesmo, você conhece o Risco Brasil, a gente tem diferentes medidas de Risco Brasil que a gente utiliza hoje, a inflação implícita, o CDS, outras medidas que combinam diferentes preços de ativos. O que a gente obtém é um câmbio perto de entre 5,10 e 5,30. Então, esses modelos estão dizendo que os fundamentos do Brasil deveriam levar o câmbio para baixo. É lógico que descolamentos, eles acontecem em algumas oportunidades, ficam bastante tempo, e uma parte desse descolamento, ele às vezes vem, você consegue detectar, eu acho que durante a pandemia a gente viveu esse descolamento que veio do juro a 2%. Parte, eu acho que do descolamento que a gente viveu nesses últimos meses era muito por conta de expectativa, ou seja, o que vai ser feito em relação à política fiscal, o arcabouço vai ser respeitado ou não, e também alguma certa perda de credibilidade na política monetária. É, então, de fato, esse descolamento entre a modelagem, né, entre os fundamentos e o observado, ele está acontecendo. A gente, né, temos que nos apoiar aqui nos modelos, eles indicam alguma convergência, para níveis mais baixos aqui, mais apreciados do real. E é importante, eu acho que é essencial, né, que a gente veja essa continuidade de decisões fiscais na boa direção. Subir os juros aqui vai ajudar o real? Ajuda, né, mas é uma política que tem impacto limitado caso a política fiscal não seja, esteja na mesma direção. Então, o governo, a gente pode debater aqui, na próxima rodada, vai ter que apresentar um novo contingenciamento, tem um orçamento até o final desse mês, daqui a praticamente 10 dias. Então, tem decisões fiscais muito importantes daqui até o final do ano, que podem trazer, de fato, o câmbio mais para baixo. Então, acho que não está descartado um câmbio mais apreciado, como você mencionou. Depende dessas medidas, eu acho que continuidade e particularmente na parte fiscal. Eu, pessoalmente, ainda acalento o sonho de R$ 5 por dólar, que era o meu cenário, não é? 5,10 que você falou não é tão distante, né? Não é É, eu, impossível. Perfeito, eu acho que os modelos estão nessa direção. Quando você olha os fundamentos do balanço de pagamentos, também. Então, de fato, né, são elementos que estão fugindo, digamos assim, do que é a discussão tradicional de balança comercial, da conta corrente, do investimento estrangeiro direto. A gente não teve nenhuma grande alteração nesse sentido. Então, há um espaço para apreciação desse ponto de vista mais de fundamentos, né? O mercado também debateu muito, como você mencionou, eventualmente essa combinação, né? Que o Fed cortar os juros poderia ser uma má notícia, porque vem acompanhada de uma recessão. Eu não acredito que isso vá acontecer, né? Mais uma vez, eu acho que o corte vai ser favorável, né? Tem, naturalmente, outros
fatores que talvez estejam contribuindo para colocar um pouco de dificuldade ou atrapalhando essa transmissão, da política monetária americana para a moeda de países emergentes. Por exemplo, a questão eleitoral americana. O protecionismo não é algo, a expectativa de que possa ter alguma medida protecionista um pouco mais forte, cria ruídos importantes também. Marcelo, ainda do ponto de vista do câmbio, aqui é uma pergunta da Cristina. Eu não estou vendo sobre o nome dela, mas ela pergunta em relação ao euro especificamente. Você vê que a comunidade aqui fica muito preocupada também com o euro, com a Europa. Isso. Algum call aí para o cenário de câmbio do real-euro no final do ano? Quer dizer, você falou 6. Eu, pessoalmente, minha intuição pessoal aqui pode beliscar os 5,70, alguma coisa assim, ou até menos, dependendo do rally, se houver de fato um rally. Mas eu queria saber se você compartilha dessa visão. Você falou 6, mas pode ser menos? Sim, aqui a gente está pensando, eu acho que olhando a taxa de câmbio, o real primeiro, né, tentando separar em duas taxas de câmbio, né? O real contra o dólar e depois o dólar contra o euro. A gente vê algum espaço para surpresa para baixo em relação ao nosso cenário de 5,40. Então, acho que o Banco Central provavelmente vai subir os juros aqui, a gente pode também discutir um pouco, 100 pontos, 150 pontos, isso tende a ajudar o real, né? Então, pode ser que a gente tenha níveis mais próximos do que os modelos ali que eu mencionei estão indicando. Em relação ao dólar-euro, que vem um pouco da expectativa, né, de ficar o real contra o euro perto de 6, que basicamente o que a gente trabalha é uma estabilidade da relação ali dólar-euro, ou euro-dólar, perto de 1,10. Né? A gente não enxerga uma grande divergência de política monetária, quer dizer, os dois bancos centrais entrando no ciclo de corte de juros, o Fed, que obviamente está começando, né, vai começar depois do Banco Central Europeu, mas que deve fazer passos sequenciais de queda. Então, vamos aqui como cenário base, 25 pontos de queda, mas a cada reunião, enquanto o Banco Central Europeu vem cortando, e provavelmente segue assim, cortando a cada duas reuniões. Então, desse ponto de vista, o Banco Central Europeu começou antes, mas a gente vai ter um Fed caminhando com uma velocidade maior. Diferencial de crescimento, naturalmente, a economia americana vem crescendo muito mais do que a área do euro nesses 2 últimos anos. Na margem continua, né, nos últimos trimestres, mas a gente tem uma desaceleração da economia americana que é importante também. Enfim, o crescimento que nesse ano vai superar 2, se aproximar de 2,5, para ano que vem mais perto de 1,5. Então, é uma desaceleração que está em curso. A gente não vê, por conta disso, nenhuma grande mudança da relação dólar-euro e, portanto, ficamos mais dependentes aqui dos nossos fatores locais. O Marcelo, mais uma pergunta aqui do François Descamps. Ele pergunta sobre investimento direto estrangeiro no Brasil. Se manterão no patamar, vão se manter no patamar de 64, 65 bi? Ou como é que você vê isso? A gente trabalha com uma estabilidade. Quer dizer, um pouco, é lógico que é sempre difícil você fazer grandes projeções, né, em relação a investimento estrangeiro direto para prazos um pouco maiores. Quer dizer, o que a gente está trabalhando aqui como, eh, vamos dizer, um cenário base para esse ano de investimento estrangeiro direto de 60 bi, ano que vem 55 bi, né? Talvez um pouco refletindo a desaceleração do PIB global e um pouco do PIB do Brasil. Mas a gente não vê nenhum movimento, nenhum motivo, eu diria, específico para que tenha uma mudança muito repentina. Quer dizer, eu acho que continua como drivers, né, de médio prazo, sem grandes mudanças. Eu acho que a gente não vai ter uma piora da perspectiva para o Brasil de médio prazo, algo que pudesse resultar em uma grande mudança da perspectiva de crescimento. Eu até Marcelo? diria, sim, claro. Não, mesmo o relatório da UNCTAD que eu vi recentemente sugere que essa redução dos fluxos
globais de investimento direto vêm acontecendo. Quer dizer, há uma redução que é geral, em função de várias incertezas, até mesmo de natureza geopolítica. Então, eu compartilho da sua visão de que não há nada específico do Brasil que sugira uma redução estrutural. Muito pelo contrário, eu acho que o cenário É claro, sim, a gente tem algumas mudanças relevantes, por exemplo, no mercado automobilístico, obviamente, com a presença de grandes empresas chinesas. Isso é um dos novas fontes de FDI. O que a gente tem visto, né? E aí, claro, fazendo até um paralelo com o México, naturalmente estamos distantes da questão do nearshoring. Isso não nos beneficia, não irá nos beneficiar. A gente olha ali a pauta de exportação brasileira, ela continua, como sabemos, muito distante, de bens duráveis ou de manufaturados de uma forma mais relevante. E isso, de fato, não é algo que vai beneficiar muito as nossas exportações, ou mesmo aqui pensando em investimento estrangeiro direto. É algo que continuará como mote principal atender o mercado interno, como basicamente a gente sempre viveu nessas últimas décadas. Mas a gente não enxerga nenhum grande problema. É claro, tem toda a discussão, o Brasil está neutro nessas questões geopolíticas, eventuais conflitos maiores comerciais não devem nos afetar, não tem nada que aponte nessa direção. A questão da energia elétrica, eu acho que é bastante importante, né? A gente continua, eu tenho conversado com vários especialistas do setor, o número de projetos e o volume de projetos em energia elétrica sustentável, solar, eólica e de outras fontes continua bastante grande. Quer dizer, o pessoal, no fundo, está preocupado com uma sobreoferta dessas fontes de energia. Existem mais projetos do que o Brasil demanda, né, do que a demanda consegue comportar. Então, desse ponto de vista, é bastante favorável. A gente tem outros desenvolvimentos que nos beneficiam, acho que é bastante importante notar aqui que está na energia tradicional, né, como eu gosto de chamar, que é no petróleo. isso A aí. gente não pode abrir mão ainda. O crescimento de produção de petróleo para os próximos anos é entre 10% e 15%, algo que tem nos beneficiado muito. É uma grande parte já da exportação brasileira, enfim, balança comercial tem sido beneficiada por isso, e é enfim, driver do ponto de vista de fornecimento de energia. Eu acho que o Brasil vai continuar caminhando bastante bem. É isso aí. O Brasil se tornou exportador líquido de petróleo, né? Alguma coisa que há 20 anos atrás seria absolutamente impensável, né? É De alguma coisa, e há petróleo e muito combustíveis, né? Quer dizer, petróleo quando e a gente olha combustível, e há muitos investimentos estrangeiros também na área de petróleo e petróleo e gás no Brasil, né? Muito significativo. Marcelo, tem ainda algumas perguntas que eu vou fazer ainda mais adiante, mas quando eu te convidei para falar aqui com a gente, eu lancei algumas pequenas provocações, no sentido de que, puxa vida, nós estamos, se estivéssemos falando de um outro país emergente, não é? Qualquer outro importante, né? Não pequeno, qualquer outro país emergente, numa situação com uma economia resiliente, com uma relativa estabilidade macro. Eu até anotei aqui: desemprego em queda, fundamentos razoavelmente bons, reservas altas, sem dívida externa relevante, balança comercial de 100 bi, exportador líquido de petróleo, dívida interna em reais, eh, a inflação dentro do intervalo da meta, capacidade empresarial muito boa, né? E tudo isso configuraria um cenário de que qualquer país com esse perfil é, dificilmente sofreria essa brutal volatilidade de ativos que nós vemos no Brasil, né? O Brasil é diferente. Hoje estamos com um juro real de 6, 7%, é uma coisa. E por razões profissionais, eu acompanho a economia latino-americana e hoje, sem nenhum risco de exagero, eu digo para você e digo também para aqueles que estão nos ouvindo,
que dentro de toda a América Latina, incluindo o México, o Brasil é o país mais previsível da América Latina. Não dá nem para comparar com a previsibilidade do Brasil com a do México. O México se beneficia do nearshoring, isso é outra coisa. Mas fazer negócios no México é um inferno. Eu sei porque eu estou acompanhando uma empresa que está nesse desafio. Então, claro que na América Latina tem dois pequenos países que são muito previsíveis, mas são pequenos, é Uruguai e Costa Rica. Eu estou deixando de lado, mas fora esses dois países, o Brasil é de longe o mais previsível. E aí a pergunta que fica é por que essas incertezas no cenário global afetam mais a economia brasileira do que qualquer outros países emergentes, muito menos previsíveis, não é? É, será que a incerteza no cenário, particularmente fiscal, justifica essa percepção de que poderíamos estar à beira de um desastre fiscal? E também a questão que você colocou muito bem, né? Sendo dissipadas as incertezas no cenário global, é razoável imaginar que o Brasil vai de fato se beneficiar, né? E, finalmente, se você concorda com relação a esse abissal descompasso entre a previsibilidade da economia brasileira e a leitura de estresse recorrente que acontece no mercado. É só essa minha reflexão aí para você. Claro, tem né, esse comportamento, essa dissonância que você coloca entre a percepção, o comportamento dos ativos brasileiros e a nossa comparação com outros emergentes não é uma resposta fácil, né? Mas eu vou fazer algumas, talvez contribuir aqui, querer contribuir com algumas observações. Primeiro, de fato, concordando aqui com a questão em termos relativos, né? Eu tenho acompanhado o México de forma bastante próxima nesses últimos 18 meses. E estive lá recentemente em junho, conversando com o Banco Central, o Ministério da Fazenda e vários outros interlocutores do mercado financeiro, bancos, assets, consultorias políticas e por aí vai. Quer dizer, é claro que a questão do nearshoring é muito importante. O México tem muitas vantagens também. Tem a parte fiscal, uma dívida bastante baixa, a parte fiscal que era equilibrada, foi muito desequilibrada pela eleição. Teve uma expansão ali fiscal brutal nesse último ano. Eles estão com déficit nominal de 6% do PIB, mas partiram de uma base mais confortável. E, de fato, o México tem vários problemas. Quer dizer, por exemplo, uma empresa de petróleo estatal é insolvente, e não é pouco insolvente, é muito insolvente, com que precisa de recursos constantes do governo mexicano. A gente tem um setor elétrico cheio de deficiências, né? Parte das empresas estabelecem lá, né, em Monterrey, no norte, por conta do nearshoring, não conseguem energia elétrica. Discussões que são muito atrasadas aqui para o Brasil, ter um sistema de distribuição de energia elétrica privado. Quer dizer, a gente aqui nem cogita ter, né, estatais na distribuição de energia elétrica, né? Já superamos isso há muitos e muitos anos, né? Nem consigo lembrar quando a gente já fez isso, mas há décadas. E no México tem essa discussão, né, de uma estatização, etc. A gente viu uma empresa sendo espanhola, né, sendo, digamos, perseguida lá para entregar também a geração no México, né? Entregou boa parte do seu parque de geração de energia. Então, sim, o México tem várias deficiências, a gente também, você faz toda a análise, vê as discussões, né? De fato, parece que o Brasil fica bem posicionado, mas eu acho que a gente tem Só um que... parênteses aí sobre o México. Claro. O grau de intervencionismo estatal no México está de 7-1 no Brasil. A intervenção do Estado no México, a dedo, né, é Sim, muito sim. alta no Brasil. Sim, eu acho que tem, sem falar nessa nova proposta do judiciário, que pode, né, vir a trazer de implicações sobre incerteza jurídica, mas, enfim, a gente também, o objetivo não é falar mal do México, mas no fundo, posicionar aqui, né, que todos os países têm várias dificuldades e o Brasil, a gente talvez não tenha, né, a dimensão relativa correta. Então, eu acho que o Brasil tem várias vantagens, né, nessa comparação.
como eu mencionei, quer dizer, o México, de fato, a Pemex é uma empresa insolvente, totalmente insolvente, que não consegue produzir petróleo, como aqui a gente tem feito. Mas esse é um capítulo à parte. Eu acho que aqui no Brasil, me parece o seguinte, que, de fato, a gente não tem todos os problemas, né? Mas eu gosto de fazer uma analogia que é, bem, um carro, né, ou nós, enquanto humanos, não temos um problema, né? Um carro não quebra porque tudo quebrou. Ele quebra porque alguma coisa quebrou. Ou foi o pistão, ou foi o freio, ou foi, né, enfim, falta de gasolina. É um problema. Então, eu acho que o Brasil, por mais que a gente não tenha todos os problemas, a gente tem um que é muito relevante, que é o fiscal. No, no fundo, e não é uma combinação do fiscal, né? Eu tenho dito nesses últimos anos, olha, não vamos ter uma crise fiscal, nem uma solução fiscal. Estamos tentando fazer o ajuste fiscal desde 2015. Vamos completar 10 anos de tentativa de voltar a ter o superávit primário, né? E no Brasil, aqui que ninguém nos ouça muito, ninguém gosta de superávit primário, né? Por quê? Porque o superávit primário, a hora que ele acontece, todo mundo quer gastar. Não, o governo federal, o Congresso, os governos estaduais, os municípios. Então a gente não tem conseguido resolver esse problema, que é colocar de volta para uma trajetória de equilíbrio do ponto de vista de resultado primário. E a combinação, nosso histórico, né? A gente já debateu, inúmeras vezes por que que o juro no Brasil é tão alto, né? Mas o fato é que ele continua muito alto. E algo do fiscal que eu acho que tem menos a ver com a dinâmica, ou se o Brasil vai ser insolvente ou não, mas é a questão que, fazendo uma expansão no gasto público muito forte, você tem um problema para a política monetária. Então, o juro tem que ficar ainda mais alto. Quer dizer, é, digamos assim, a gente tem discutido aqui no mercado, né, com certa naturalidade, o Banco Central subiu os juros, mas é algo que a gente deveria estar chocado, né, que a gente deveria estar bastante preocupados, né? Estamos tendo que subir os juros a partir do juro real de 6%, né? E eu acho que aqui é um motivo de a pressão que essa expansão fiscal provoca, ela tem que ser olhada. Eu acho que não é só a questão se a gente vai ser insolvente, se a dívida vai crescer ou não, mas de fato tem trazido uma força contrária à política monetária. Então você deixa o juro em 6% real e a economia cresce, como você disse, talvez 2,5%, continua crescendo, a taxa de desemprego no patamar mais baixo. Esse é um problema. É um problema a gente estar com a economia brasileira crescendo tanto, com o consumo crescendo, rendimento nominal, segundo a pesquisa do IBGE, cresce 10% em termos nominais. Os salários estão sendo reajustados em termos nominais entre 5% e 5,5% pelas empresas, né? No mercado formal, é muito, né? Então, a gente, renda real, um crescimento bastante forte, o crédito continua crescendo, apesar de juros muito altos. Então, eu chamo atenção para isso, quer dizer, e eu me preocupo que a gente esteja entrando no aumento de juros, e a gente já viu isso acontecer em outras oportunidades, que o Banco Central aumenta os juros e outras políticas vão na direção mais ainda contrária, ou seja, vamos expandir o crédito. Tem um problema importante no crédito imobiliário, tá? O crédito imobiliário ele está sem fontes garantidas para 2025, por conta do crescimento menor, da poupança, da caderneta de poupança, né? Então, é um problema e que me parece que ainda não está, talvez, tão em evidência, né, a necessidade de fato colocar o pé no freio da parte fiscal. Então é isso. Eu acho que o mercado, no final, ele é um pouco monotemático, né? Meio cansativo essa discussão do fiscal, mas é relevante. É lógico que tem outros temas. Eu acho que um tema super importante para o Brasil, que está associado em alguma medida ao fiscal, mas não é só culpa do fiscal, é o investimento, né? A gente está com investimento. Eu estava atualizando os dados ontem. A gente tem uma taxa de investimento PIB de 16,5%. Aí o México ganha da gente.
que tem perto de 23. Né? É, o investimento em termos reais está 13% abaixo do que 11 anos atrás, do que 2013. Também é chocante, né? E o consumo é 8% mais. Então, eu acho que, óbvio que tem, o que me parece que é o investimento, é o grande problema estrutural do Brasil, esse investimento baixo, e a gente piorou na última década. E tem a questão macroeconômica, desequilíbrio, que é o fiscal. É um pouco cansativo, é monotemático, né? Mas infelizmente é verdade. Uhum. Marcelo, eu acho, bem, eu entendo, vi esse filme aí várias vezes, né? Faz muitos anos no mercado. Mas 16% de taxa de investimento é coerente com 6, 7% de taxa de juro real, né, no Brasil. Né? Sim. Então, vamos e venhamos, quer dizer, eu tenho convicção de que com o juro real muito normalizado, a taxa de investimento poderia aumentar. E Sem dúvida, só eu acho que talvez seja, né, uma proposição, uma hipótese um pouco simplista demais, né, de imaginar qual é o raciocínio geral dos economistas, né? Uma simplificação naturalmente. Olha, vamos conter o fiscal, colocar o fiscal em ordem, o primário, etc. Isso reduz a taxa de juros real, o investimento vai para cima. É lógico que provavelmente não é tão simples assim. A eu gente também sabe que acho. não é tão simples, mas é algo importante. Quer dizer, sem isso, sem fazer isso, é muito mais difícil É, imaginar um aumento grande da taxa de investimento. Vai ser suficiente? Vai provocar uma grande guinada? Envolve várias outras coisas, né? mas você vai concordar, quer dizer, o cenário fiscal brasileiro ele está longe de ser um risco de uma hecatombe. Acho que pô, nós temos umas garantias imensas. O ministro Haddad tem dado isso com contingenciamento. Vai ter agora o projeto de lei, né, orçamentária em agosto, muito possivelmente uma nova sinalização, né, e também o orçamento de gastos também agora para breve. Né? Eu, pessoalmente, não vejo nenhum estresse na área fiscal. Pelo contrário, eu acho que está indo na boa direção. Isso é minha leitura pessoal. Mas o Não, esquizofrênico dessa história toda, Marcelo, é que com juro real de 6, 7%, a gente talvez começando um certo rally de bolsa. Eu não esqueci de mencionar que lá em dia 13 de maio eu previ 145 mil pontos para a Bovespa. Nós estamos a 133, próximos do recorde histórico que foi 27 de dezembro. Então, parece até uma coisa estranha, né? Um juro real desse tamanho, incerteza fiscal, um rally de bolsa, tudo isso o público, o investidor, não entende muito. Né? Como é que pode? Quer dizer, faz sentido você ter um cenário assim, alvissaria com crescimento também prometendo alguma coisa próxima de 3%. Você fala em 2,5%, mas isso, essa sim, incapacidade de ver coerência no mercado é muito grande. Não sei se você concorda. O mercado é muito eu- incoerente. sem dúvida, sempre contraditório. É É, contraditório, é melhor. colocando aqui um pouco da sua discussão, quer dizer, mais uma vez, eu não enxergo uma crise fiscal do Brasil. A proposição não é essa, eu tenho até sido colocado esse, digamos, frase de efeito, um chavão de, olha, não vamos ter uma crise nem uma solução fiscal. É, mas, então, isso não significa que a gente vai ter uma insolvência, vamos ter um problema dessa natureza. Eu acho que não é o caso. Aqui eu acho que o ponto que eu destaco é essa oposição entre política fiscal e monetária, que você Bom, acaba levando a esse desequilíbrio muito grande. O Brasil tem condições de continuar 2,5% de crescimento? É bastante razoável. Eu acho que tem todas as condições. A questão é que a gente, fazendo essa combinação atual de política fiscal e monetária, parece insustentável. A gente imaginar que 2024 possa se repetir, olha, vamos crescer, vamos dizer, 2,5, só para a gente ficar aqui com um número.
da média aqui do mercado, com juros reais de 6, 7 e a política fiscal sendo um motor, é algo que não faz muito sentido, que a gente olha isso 2025, a combinação que se imaginava, como você disse lá no primeiro trimestre, lá no começo do ano, era o contrário, vamos ter menos juros, menos fiscal e o crescimento vai ficar mais ou menos no mesmo, vai chegar num nível próximo ao que a gente viveria aqui em 2024, talvez com alguma desaceleração ano que vem, mas nada muito dramático, né? Tá bom. Marcelo, nós estamos nos aproximando, em princípio, o nosso acerto é uma conversa de 1 hora, já chegamos, mas vamos prorrogar por mais uns 5 minutos, um pouquinho mais talvez. Tem duas perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer. Uma é sobre por que o mercado errou tanto no prognóstico de fundos multimercados no segundo semestre de 2023 e nos primeiros 4 meses de 24. Em suma, a pergunta é complementa, insistindo em ficar em ativos ao invés de orientar investimentos por renda fixa. Em suma, isso eu queria a sua opinião sobre isso. E também uma outra, concorda que o sell-off de segunda-feira, 7 de agosto, foi conjunção de dados de emprego nos Estados Unidos com decepção do mercado no Wall Street, com retorno de investimentos excessivos em inteligência artificial? Bem, são perguntas que estão Sim, aqui sim, colocadas. Se você puder responder. claro. Vamos aos multimercados. Então, aqui na Bradesco Asset, eu acho que a gente passou bastante bem por essa fase, que tem sido uma fase muito complicada para a indústria, né, de multimercado, de renda variável mesmo. Então, a gente viu essa indústria perder bastante patrimônio ao longo desse tempo. Aqui, o que aconteceu, né, nos nossos fundos e nas nossas recomendações, o deslocamento aqui, foi uma migração para o crédito privado bastante importante ao longo dos 2 últimos anos. Então, acho que dentro dessa visão, o principal deslocamento que acabou acontecendo, e a gente vê isso nos nossos fundos, foi um deslocamento para crédito privado, né? E que até coloca nesse momento, eu diria, um excesso, quer dizer, foi um processo que caminhou talvez até para um estado atual excessivo, né? Então a gente tem spreads de crédito no mercado de capitais extremamente baixos, né? Já que são abaixo do que você poderia dizer que são sustentáveis, tá? Então foi isso. Agora, do ponto de vista, né, de outros, quer dizer, o que que acabou, eu acho que prejudicando, olhando em geral, né, fora aqui da Bradesco Asset, mas em geral no mercado, multimercados, acho que foram uma combinação de diferentes eventos. Lá em 2023, eu acho que foi um ano bastante difícil, porque mesmo, né, então, um grande tema de 2022 foi o aumento de juros nos Estados Unidos. Então, isso acabou beneficiando, vários multimercados brasileiros estavam posicionados nesse sentido. Bem, em 2023, a primeira grande evento ali foi, de fato, a crise bancária americana, que quem tinha uma visão mais estrutural, correta, a inflação vai demorar para cair, etc., acabou sendo atropelado por isso. Eu acho que, do ponto de vista mais geral, uma explicação talvez seja, né, muitos multimercados foram se dedicar a mercados, a ativos nos quais não tinham tradição. Então, por exemplo, México, né? Muitos multimercados brasileiros, mais uma vez aqui, os nossos multimercados não estavam posicionados em México, estavam com posições bastante grandes no peso mexicano antes das eleições, né? E todos aqui, talvez nem todos, mas boa parte acompanhem a depreciação muito forte que aconteceu do peso mexicano logo na sequência. Então, esse foi o. Então, acho que a combinação de talvez estarem ativos nos quais não eram tradicionais foi um certo problema. Eu acho que a outra questão é que o Otávio colocou, essa imprevisibilidade ou guinadas fortes e uma certa perda de relação entre modelos, né, comportamentos mais estáveis ali, históricos da economia americana ou global.
Bem, eu me demorei muito aqui. A outra questão, desculpa, Otávio, dos multimercados e a segunda pergunta. Sobre o sell-off Ah, de de 7 de segunda-feira, agosto. claro. Então, esse é um dos motivos. Claro que o gatilho foi, de fato, a questão dos dados de emprego nos Estados Unidos, essa grande preocupação. Então, agora vai ter uma recessão, né? Esse foi a grande questão. E o mercado global ficou debatendo quanto foi um desmonte do tal carry trade do ien. Ou seja, supostamente, vários investidores japoneses e globais, né, estariam tomando emprestado em ien, que tinha taxa de juros zero, para comprarem vários outros ativos no mundo com taxas de retorno mais atrativas. E que aí o próprio Banco Central do Japão teria ajudado a provocar isso. Bem, eu tenho um ceticismo enorme com essa explicação, que o Banco Central do Japão subiu de 0,10 para 0,25, ele surpreendeu o mercado em 5 bips. Eu nunca vi isso acontecer, cara. Eu nunca vi a expectativa de ter 0,25 de juros provocar uma hecatombe, né? E, enfim, claro, algum reposicionamento aconteceu, tinha para ser efetuado. Aqui no Brasil, certamente não foi. A gente não viu nem investidores japoneses, nem investidores globais fazendo essa operação, né, de funding em ien para comprar reais ou título público brasileiro. né? Então, isso não foi uma explicação para o Brasil. Me parece que a gente teve, no fundo, mais um movimento, né, geral de uma grande revisão de expectativas em relação à probabilidade de recessão americana, valuation bastante altos em ações, né, de tecnologia, e posicionamento. Quer dizer, então, provavelmente, fundos ou outros investidores com alavancagem muito grande e que acabam, sendo forçados a vender. Eu acho que ninguém ficou contente de vender o Nikkei naqueles níveis do low de segunda-feira, mas foram provavelmente forçados, e tanto é que houve uma recuperação bastante forte desde então. Então, eu acho que é um daqueles terremotos que não, não é fundamento. Certamente o que aconteceu lá foi muito mais um movimento depreciativo do que alguma coisa que possa ser identificada com fundamentos, né? Obrigado, excelente, Marcelo. Chegando ao final do nosso encontro, para resumir um pouco a sua visão, a visão da Bradesco Asset Management, um cenário construtivo, razoavelmente construtivo para o Brasil, com as incertezas que você mencionou, do descompasso entre monetário e fiscal, ao mesmo tempo um crescimento razoável, 2,5, algo próximo disso, e em um ambiente internacional de redução de taxa de juros que acaba beneficiando os países emergentes e o câmbio apreciando aqui também. Em suma, eu só tenho a agradecer a sua contribuição, foi ótimo. Eu tenho certeza que todos que aqui assistiram gostaram muito. E eu peço desculpas àqueles que fizeram perguntas que não foi possível responder a todas, né? Depois eu passarei para o Marcelo as perguntas. E, Marcelo, mais uma vez, em nome da Câmara de Comércio França-Brasil, aqui de São Paulo, agradeço muito a sua participação no Observatório Econômico e eu desejo, então, um bom dia para todo mundo. Obrigado, Eu Marcelo. que agradeço. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Prazer.